prezados amigos, prezados irmãos da nossa Nova Esperança. Mais uma vez aqui nos encontramos para mais uma reflexão junto com vocês. Hoje, olhando nosso salão ainda vazio, a emoção sempre toma conta de nós. Não está a presença física de vocês, mas hoje eu procurarei enxergar a todos com os olhos do coração. E com essa alegria, meus irmãos, embora a gente se emocione, que está dentro do nosso coração, vamos iniciar a nossa reflexão e tendo sempre a certeza que a gente sabe que tudo passa. Assim como as coisas boas passam, as ruins vão passar também. E vamos iniciar então lendo uma mensagem do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, que nos diz: o vazio interior, a vaguidade, a sensação de ser nada, de ser inútil, de estar no caminho errado, de não ter razão de viver, são alertas das forças da vida que de dentro estão a clamar por uso e progresso. As forças da vida são sustentáculos e essência divina dentro de você. E se não satisfeitas, dão lugar ao vazio. Por isso, agradeça, exalte a sua condição de pessoa humana, alegre-se por poder crescer, amar, dispor da capacidade de tecer o futuro e a vida mais feliz. O amor é para o vazio interior, o que o ar é para os pulmões. Então, com essa mensagem, meus irmãos, abrimos o nosso estudo de hoje, pedindo mais uma vez a Deus e a Jesus e a equipe espiritual que aqui se faz presente, para que esteja junto a nós, nos orientando, e que para que possamos passar essa mensagem da noite e que possamos todos nos sentir gratificados por aqui estarmos. Inclusive, nesse momento também quero deixar minha gratidão a Deus e a Jesus por aqui estar em meio de toda essa pandemia. Nós ainda, vocês e seus lares e nós aqui, nos encontramos ainda, com a graça de Deus, com toda a saúde, podendo vir aqui passar essa mensagem. Que Jesus então fortaleça a todos nós e nos ajude a entender a mensagem da noite. E que assim seja. Então, meus irmãos, o que caiu para nós, seguindo estudando o livro Vinha de Luz, é o capítulo 38, que tem por título Servicinhos. E Emmanuel, então, começa este capítulo nos dizendo assim: grande massa de aprendizes queixa-se por vezes da ausência de grandes oportunidades dos serviços do mundo. Aqui é alguém desgostoso por não haver obtido um cargo de alta relevância. Além, é um irmão inquieto porque ainda não conseguiu situar o nome na grande imprensa. Mas o que está acontecendo, meus irmãos, é que a maioria de nós anda esquecida do valor que tem os pequenos trabalhos. Esquecem que quando Jesus aqui esteve, embora ele conhecesse a força que ele trazia consigo, ele conhecesse a sua superioridade, ele não se prevaleceu. Acima de todas as suas preocupações, ele buscou sempre o bem nas situações e nas criaturas, não se perdendo em contendas inúteis e reprováveis. Ele tratou de amar e de servir, né? Deixando o seu ensinamento, exemplificando para todos nós. Meus irmãos, teve um congresso espírita que aconteceu na cidade de Gramado, acredito que tenha sido o 6º congresso espírita, que me marcou bastante, que é onde o Sérgio Lopes destaca a importância desses pequenos serviços, como a gente costuma dizer, que é pequenos entre aspas, né?
E ele fala da importância daqueles que trabalham atrás das cortinas. Quando ele faz esse encerramento lá, ele entra com a filha dele, e a filha dele senta no piano e vai tocando aquela música Caicai Balão, né? E enquanto ela toca essa música, ele vai narrando uma história. E nessa história, ele diz que certa vez uma mulher vai com seu filho, com uma criança, para assistir um grande espetáculo que tinha de um grande artista. E como o espetáculo não tinha começado ainda, era um grande pianista, ela ficou conversando com uma amiga, né? E a criança, então, sabe como é que é a criança? A criança levantou e começou a passear pelo teatro. E nessa passeio dela pelo teatro, ela encontrou uma porta que dizia nessa porta assim, proibida a entrada. E a gente sabe como é que é a criança, né? A criança se diz proibida a entrada e mesmo que quer entrar, mesmo que está escrito, pode passar. Né? A criança abriu a porta e se deparou com o palco. E ali no palco tinha um piano, né? E a criança ali sentou e nesse momento vai começar o espetáculo, se abrem as cortinas. E vocês imaginam, né, o desespero dessa mãe quando ela olha a criança sentada no piano tocando a música Caicai Balão. Né? Aquela música que tem Caicai Balão aqui na minha mão. A criança estava ali tocando e a mãe queria que se abrisse o chão, porque ela não tinha tempo de ir lá para pegar a criança. E naquele mesmo momento entrou o grande artista, o grande pianista da noite, entrou. E o público estava sorrindo naquele momento. E aí, então, né, ele pede, o grande artista faz sinal que o público silenciasse. E ele vai até a criança e fala então no seu ouvido: não para, não para, continua tocando, é o que ele diz. E então, meus irmãos, aquele grande artista abre os braços, coloca os braços em volta, assim por trás da criança e ajuda a criança a tocar o seu Caicai Balão. E diz que o espetáculo foi lindíssimo. E nesse dia, então, do encerramento lá, que me marcou bastante, o Sérgio Lopes diz que todos nós nascemos na vida para também tocar o nosso Caicai Balão. E que para isso nós não precisamos ser grandes artistas, grandes maestros, não precisamos ser um grande trabalhador espírita ou um grande orador espírita. Nós temos, meus irmãos, sempre que estar fazendo aquele pouco que achamos que é pouco, bem feito, né? Porque mesmo, meus irmãos, quando a gente acha que aquele pouco é muito pouco, né? Que não está alcançando o que a gente desejaria, a gente está enganado, porque a gente não sabe a que coração nós estamos levando alento, muitas vezes através, meus irmãos, de um copo d'água, de um copo de água pura, né? De uma palavra amiga, de um sorriso fraterno, do nosso silêncio ante o mal. Mas para isso, meus irmãos, a gente não pode parar, porque todos nós nascemos com uma missão, a gente sabe disso, né? E o que é missão? Missão, ela é um encargo. E aí não interessa o tamanho do encargo, porque não é o tamanho do encargo, o tamanho da tarefa que define a missão, nem o missionário. Porque aquele que é fiel no pouco, meus irmãos, ele também é fiel no muito, né? Mas, para isso, não podemos parar, como dizia o grande artista. E o que temos que parar, sim, meus irmãos, é de reclamar. Principalmente nesta pandemia que estamos vivendo, neste momento agora, é só querer ajudar sob condições. Eu só faço se for desse modo, se for desta maneira que eu quero que as coisas aconteçam, né? E a gente não reclamar e procurar, meus irmãos, substituir aquela palavra: isso não faz parte do meu trabalho, não me sinto bem nessa posição, por aquela outra: em que eu posso te ajudar? Porque afinal de contas, meus irmãos, nós somos todos uma grande equipe. Porque daí
o grande maestro da vida, vai chegar também por trás de todos nós e vai abrir os braços, nos abraçando e nos ajudando assim, desta forma, a tocar também o nosso cai-cai balão. Mas para isso nós não poderemos parar. No livro, meus irmãos, Fonte Viva, no capítulo 106, o Emmanuel também faz uma referência ao trabalho da luz, que eu achei muito lindo, né? E trouxe para vocês. Ele diz ali naquele capítulo que milhares de quilômetros de trevas não conseguem apagar alguns milímetros de uma chama brilhante de uma vela. Mas, contudo, ele disse que basta um leve sopro de vento para extingui-la, né? O que Emmanuel está fazendo, né, dizendo isso? Ele está nos alertando desta forma, nos chamando à vigilância que temos que ter. E ao mesmo tempo que ele nos alerta para a vigilância, ele também está nos mostrando o belíssimo trabalho da luz, que é sutil, que é pacífico, que não discute, que não entra em querelas inúteis, né? A luz simplesmente resplandece. E ao resplandecer, ela atravessa todos os umbrais, nos fortalecendo e nos reerguendo. Então, meus irmãos, ser benevolente para com todos aqueles que te rodeiam. E ele encerra dizendo assim: não menosprezes os serviços úteis. Neles repousa o bem-estar do caminho diário para quantos se congregam na experiência humana. E então, meus irmãos, terminando a nossa reflexão, vamos mais uma vez elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus e à equipe espiritual que aqui se faz presente. E vamos orar. Orando nesse instante, que possamos todos nesse momento lembrar de todas essas pessoas que desencarnaram, principalmente esses irmãos que desencarnaram nesta pandemia que está ocorrendo, afligindo tantos corações de tantas famílias, assolando em todo o nosso planeta essa situação. Oremos por os irmãos que estão também nos hospitais, nos asilos, nos presídios, nas ruas, por onde se encontrarem, lembrando do nosso Brasil, lembrando do movimento espírita que se desenvolve em todo o mundo, lembrar das nossas crianças, dos nossos jovens e lembrar de nós, que aqui estamos reunidos e neste momento tentando nos conectar à espiritualidade maior. E vamos dizer: meu Pai, em tuas mãos deponho o meu cansaço e o meu receio, e peço que os toque a tua graça e me mostres o melhor meio. Também te entrego meus entes queridos, e a tua guarda os confio, e da velha angústia relaxo como um barco em manso rio. Meu Pai, volve teus olhos para a minha vida, eu te peço, e permanecerei de alma em paz, agradecida. Tua verdade é o que me ensina e tranquiliza a exausta mente. Também, nesse instante, sobre meus entes queridos, tuas bênçãos de Pai descerão. E bênçãos de Pai são como o sol, o teto, a alegria e o pão. Dos meus ombros eu agora retiro tudo que me tem pesado e seguirei de alma contente por ti, abençoado. E em nome de Deus, de Jesus e da equipe espiritual da nossa Nova Esperança, encerramos mais uns minutos de reflexões. Muita paz a todos e que todos tenham uma ótima semana. E que assim seja.